Oi gente, muito bem-vindos ao canal, eu sou a Ju e você tá no RDV na França. Eu tenho certeza que você já pensou em se mudar pra França ou pra Europa e se perguntou o que é bom eu colocar na mala e o que não vale a pena trazer pra cá. Então hoje eu vim aqui com a minha ajudante responder essa pergunta pra vocês. E se você gosta de saber sobre a vida na França e imigração, esse tipo de coisa que vai facilitar a sua vida, então já se inscreve aqui no canal e deixa um like pra ajudar a gente. Bora começar? Então eu fiz uma listinha aqui para não esquecer de nada e a gente vai começar por itens pessoais e de higiene. E o primeiro item que não pode faltar, com certeza, é esmalte. Não sei se vocês já ouviram falar que esmalte aqui é terrível e é terrível mesmo. Então sim, traga o seu kitzinho de fazer a unha. Eu não encontrei nenhum esmalte ainda que dura mais de um dia, porque você passa, o negócio já tá descascando, você puxa assim, ó, ele sai inteiro. Eu não sei se a composição é diferente, mas eles são horríveis. Então traga assim um bom alicate, alicate de unha, o esmalte, uma lixa, tudo um kitzinho, monta aí e traga que vale a pena. O segundo item que eu separei aqui é creme de cabelo. Então se você tiver espaço na mala, claro, traga sim cremes de cabelo, principalmente se você tem cabelos enrolados, tá? Aqui, gente, vocês vão encontrar marcas normais, tipo de supermercado, se você usa geralmente shampoo, condicionador de supermercado, tipo Dove, Pantene, L'Oreal, Garnier, essas marcas comuns, você acha super fácil no supermercado. Você acha shampoo e condicionador profissionais também com um preço mais em conta, porém assim, eu nunca encontrei muita coisa de, por exemplo, creme de pentear, eu não achei muito, creme de... Aqueles spray térmico, nunca achei um assim muito bom, e principalmente se você tem cabelos enrolados, com certeza os produtos do Brasil são mais indicados. Então, se você tem espaço, se você tem cabelo enrolado, assim, vale muito a pena trazer. Agora, se você usa coisa de supermercado normal, eu diria que não precisa. Desodorante, essas coisas, tem as mesmas marcas do Brasil. A não ser que você use alguma muito específica, eu amo isso aqui. Então aí, se tiver espaço, pode trazer. Remédios. Aqui eu vou falar especificamente da França, mas quando você chega na França, você precisa esperar no mínimo 3 meses para você poder solicitar a carteirinha de saúde daqui. E ela demora um prazo ainda para ficar pronto. Então, a gente chegou em fevereiro, a gente solicitou em maio e só ficou pronta o nosso documento em agosto. Então, aí você vê que você tem um período que você vai ficar meio que sem saúde, só com o seguro-saúde que você faz, que é obrigatório para você obter o visto. Então, assim, anticoncepcional, esse tipo de coisa você não compra aqui sem receita. Então, para você evitar de ter que passar no médico, ter que desembolsar dinheiro do seu bolso, eu recomendo você vir com uma reserva de remédios, se você toma remédio contínuo, de no mínimo 6 meses. Eu vim com 1 ano de remédio, então anticoncepcional, remédio da tireoide, eu já trouxe a minha reserva de 1 ano, porque aí teve esse tempo de sair toda a documentação, passar no médico, esse tipo de coisa, então aí eu fiquei tranquila. Aqui nas farmácias você vai encontrar muitos remédios mais naturais, assim. Então, por exemplo, corticoide, que é coisa que a gente compra na farmácia no Brasil, não vende aqui sem receita, antibiótico, anti-inflamatório, tem algumas poucas opções. Então, assim, o que eu fiz quando eu vim? Eu trouxe uns remédios principais, então eu passei na minha médica, ela me deu uma lista dos remédios, tem um nome comercial e tem um nome técnico lá dos remédios, não sei como fala isso, mas aí ela me deu uma lista com os remédios. Na imigração ninguém me parou, não pediram nada, não olharam a minha mala, mas só por precaução eu tinha, né, essa receita. Então, assim, remédio de gripe, Eno é uma coisa que eu sinto muito falta aqui. Tem bicarbonato, essas coisas, mas uma vez eu tava passando mal, eu fui na farmácia, eu pedi ver se ele tinha um negócio efervescente, tipo Eno, o cara me deu um negócio super X e eu paguei super caro, sabe? Então esses remedinhos, assim, do dia a dia, vale a pena trazer, mas assim, não exagere, porque também você consegue comprar as coisas aqui e se você exagerar, tem a validade do remédio, certo? Então a gente também gastou, acho que, sei lá, quase R$ 1.000 quando a gente veio só de remédio e não usou tudo, ficou aí, venceu. Então assim, traga o básico, faz o seu kitzinho básico. Quando você for comprar na farmácia, olha, pede pro farmacêutico te dar a validade mais longa que ele tiver aí. E outro remédio que eu gostaria de trazer também é remédio de verme. Porque no Brasil, a gente, pelo menos na minha família, a gente tinha costume de tomar remédio de verme todo ano. E aqui uma vez, quando a gente chegou, eu fui na médica, eu pedi remédio de verme pra ela e ela falou assim: pra que você quer remédio de verme? Aqui não tem isso não. Ai, meu Deus. Então, assim, quando a gente foi pro Brasil, a gente trouxe remédio de verme pra tomar, porque, não sei, eu acho que precisa. Então, remédio de verme, Eno e remédios contínuos e um kitzinho básico, assim, eu acho essencial você trazer.
Outra coisa que eu nunca encontrei, assim, na verdade eu já encontrei, mas era caro e eu nunca tive coragem de comprar. São aquelas escovas, assim, de fazer escova mesmo no cabelo. Não aquelas rotatórias nem automáticas. No Brasil tinha umas escovas muito boas. E aqui, já encontrei, mas era 20, 30 euros e eu nunca tive coragem de comprar. Então, assim, era uma coisa que eu gostaria de ter trazido do Brasil também. E uma coisa importante, se você é louca do fio dental, louco do fio dental, traga fio dental. Porque aqui é difícil de achar fio dental, gente. Eu não sei se eles não usam, se não é cultural, mas o que você encontra mais frequentemente é aquelas escovinhas, assim, de passar no dente. E o fio dental é difícil de encontrar. Quando você encontra, não tem muitos modelos diferentes. E quando você encontra a qualidade é meio ruim também, sabe? Então, fio dental é um item de higiene importante para trazer. Agora entrando na parte de itens pessoais, roupas, eu sei que é uma grande dúvida do que trazer, do que não trazer. Eu diria, o primeiro de tudo, lembre-se que aqui, quando você for secar as suas roupas, você vai ter que usar secadora. Então assim, escolha suas roupas pela qualidade. As roupas que você acha que tem melhor qualidade, estão mais novas, traga. Agora, as roupas que já é um tecido meio ruim, assim, não vale a pena. Porque quando você chegar aqui, você vai secar a sua roupa na máquina e a roupa pode encolher, pode dar bolinha, pode rasgar, sabe? A costura, abrir. Então, assim, a qualidade dos tecidos daqui, ela tem que ser melhor do que do Brasil. Por causa da secadora, senão não aguenta mesmo. E quanto a roupas em geral, eu escolheria assim, roupas de calor. Roupas de calor, com certeza as roupas do Brasil são melhores e mais bonitas do que as roupas aqui da França, certo? Então assim, se você tem boas roupas de calor, eu traria aqui pro verão. Não exagera, porque também o verão é pouco tempo em comparação com o período de inverno. Calcinha, gente, calcinha, por favor, tragam calcinha, porque as calcinhas daqui, elas são aquela coisa de calcinha de vó horrível, sabe, gigante na bunda. Encontra calcinha mais fina, assim, igual do Brasil. O problema é assim, ó, aqui tem calcinha fio dental e tem calcinha grande. O meio termo que é mais difícil de encontrar. Mas assim, calcinha ainda dá pra encontrar. Agora, biquíni, misericórdia. Biquíni, gente, não tem. É só aquelas calcinhas horríveis, 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 horríveis. Então, biquíni sim, traga, por favor, com certeza. E roupas assim, mais diferentes que você não encontra aqui na França, tipo uma canga, uma saída de praia, aquele negócio de estender assim, palha de praia, sabe? Tem umas coisas assim diferentes que são coisas do Brasil e que você não encontra aqui. Chinelo é importante trazer, porque os chinelos, apesar de ter Havaianas sim pra vender aqui, tem loja da Havaianas, mas elas são caras e também as mais bonitas são muito mais caras. Então, chinelo traga, é super importante. Roupas de frio. Uma coisa que as pessoas pensam assim, eu vou morar na Europa, então eu vou deixar pra comprar tudo lá e não vou levar nada de frio. Não é bem assim, tá? Porque assim, quando você chega, tudo é mais difícil, principalmente porque geralmente a gente tá pagando em real e gastando em euro. E isso é 6 vezes, né? Então, assim, uma blusinha, se você for na Primark, por exemplo, loja clássica de todo imigrante que chega vai na Primark. Você vai comprar uma blusinha, daquelas fininhas assim, ela vai ser no mínimo 10 euros. Só que 10 euros é caro, entendeu? E assim, a Primark, gente, ela já foi boa. Antigamente, a qualidade das roupas eram super boas. Agora, a qualidade, assim, sabe, não é lá essas coisas. Então, eu, particularmente, só compro na Primark roupas que eu não preciso ficar lavando. Então, touca, cachecol, essas coisas compensa muito você deixar pra comprar aqui. Então, traga 1, 2 pra quando você chegar. Mas vale a pena comprar aqui, porque, por exemplo, luva. A luva do Brasil é aquelas furadinhas, sabe, de tecido, não segura o frio daqui. Você tem que ter uma luva de couro forrada por dentro. Touca também, geralmente, elas são forradas por dentro. Então, esse tipo de coisa compensa muito comprar na Primark, que é o lugar mais barato que vai ter. Mas, tipo, blusinhas de frio, assim, aquelas blusa térmica, esse tipo de coisa, vale a pena comprar aqui, que vai ser mais em conta, vai ser mais adaptado. Aí as blusinhas de cima, assim, aquelas de golinha alta que a gente tem básica do Brasil, não despreze essas blusas, traga elas, porque assim, se você for comprar uma boa, vai ser pelo menos 30 euros, e 30 euros já começa a sair caro. Se você quiser comprar 5, entendeu? É vezes 5. Então, traga essas roupas, casacos, escolha um casaco bom que você tem, não vale a pena, assim. Porque os casacos que a gente tem no Brasil, geralmente são casacos que você vai usar, sei lá, no outono, no começo da primavera. Não são casacos que você vai conseguir usar aqui no inverno.
Então não adianta trazer muito casaco, escolha um casaco bom que você tem, o melhor aí pra quando você chegar, e deixa pra comprar um bom casaco aqui. Foi isso que a gente fez, quando a gente chegou a gente comprou um casaco bom, e ó, faz 3 anos eu uso esse casaco o inverno inteiro e ele tá firme e forte aí. Mas assim, pra mim, o mais importante do que roupas é sapato. Eu não gosto dos sapatos daqui, eu acho que a qualidade é inferior, muito inferior à qualidade dos sapatos do Brasil, então eu nunca comprei sapato aqui, nunca achei um que me agradasse, então toda vez que eu vou pro Brasil, eu trago um monte de sapato pra cá. Sapato, por exemplo, para as mulheres, sapato de salto fino, não vale a pena trazer, tá? Porque aqui a maioria das ruas é paralelepípedo, muita coisa você faz a pé, transporte público, então não vale a pena. Se você for trazer salto, traga salto daquele mais quadrado, também não traga salto muito alto, a não ser que você queira sofrer. Sapato de sola lisa, evitem trazer, porque assim, no inverno, esse tipo de sapato escorrega muito, então dê preferência, por exemplo, por um sapato que tem sola tratorada, sapatos assim, de sola baixa, eu só tinha sapato de sola muito baixa, e aqui não segura, é muito frio, o frio do chão passa pro pé e aí você não aguenta. Eu tive que comprar umas palmilhas térmicas e aí ainda resolveu. Mas assim, se você tiver algo de solado mais grosso, vale a pena. Mas então, dê preferência aos sapatos do que às roupas, porque roupa você acha mais fácil, sapato eu já não acho a qualidade tão boa. E os sapatos de qualidade boas, assim, que são próximos do Brasil, são bem mais caros. Por exemplo, tênis do dia a dia, assim, que você usa, você acha na Nike, acha na Adidas, baratinho. Agora, tipo, um mocassim bonito, uma sandália bonita, uma rasteirinha, esse tipo de coisa que a gente tem no Brasil que você não acha bonito aqui, sabe? Bota, essas coisas mais de frio, assim, você pode deixar pra comprar aqui, mas também é caro. Então é isso aí. Agora, falando de roupas de casa. Eu sei que muita gente não tem espaço na mala, certo? No meu caso, não tinha zero espaço pra trazer esse tipo de coisa. Mas o que eu acho a respeito de toalha, roupa de cama e roupa de banho? Você acha coisas aqui mais baratas. Então, por exemplo, na IKEA, um jogo de cama, assim, que você vai achar vai ser uns 30 e poucos euros. Uma toalha de banho vai ser uns 15 euros. Então, você acha esse tipo de coisa. Mas no Brasil, eu pelo menos tinha itens de cama e banho que eram eram muito bons, era de muita qualidade. E itens similares aqui, eles são muito caros. Tipo, já vi fronha de travesseiro por 30 euros, uma fronha de travesseiro. Já vi fronha de travesseiro de 70 euros. Então, o que era semelhante ao que eu tinha no Brasil, entendeu? Então, eu acho que é muito caro. Então, se você tem espaço, eu traria. Era uma coisa que eu fiquei com vontade de ter trazido, mas se você também, só se tiver espaço sobrando, que eu sei que 80% das pessoas não vai ter espaço sobrando. Eu traria, se você tiver algo de muito boa qualidade. Agora, se você tiver coisas normais, assim, aí é elas por elas, compensa você comprar aqui. Saiba de uma coisa, quando você aluga um apartamento, uma casa, você pode alugar o imóvel mobiliado e não mobiliado, certo? Então, quando você aluga ele mobiliado, por lei, o proprietário ele tem que te fornecer todos os itens básicos para você sobreviver. Então, por exemplo, prato, copo, talher, panela, itens de limpeza da casa, vassoura, coisas da cama, já vem tudo. Então, é uma coisa também a se pesar, porque aí, geralmente, no mobiliado já vem essas coisas. Por exemplo, quando a gente chegou, a gente teve que comprar só toalha de banho, porque a roupa de cama das casas já estava tudo aí. E por isso que, falando de casa, eu acho que não vale a pena você trazer panela, esse tipo de coisa, prato, coisa grande, não vale a pena. Principalmente porque aqui a maioria dos fogões, eles não são a gás, eles são de indução e as panelas do Brasil, elas não funcionam aqui. De panela, esse tipo de coisa, você consegue encontrar de tudo aqui. A única coisa que eu ainda não encontrei é uma leiteira, gente. Leiteira eu nunca vi aqui na França. Às vezes eu sinto falta de esquentar um leitinho no fogão. Mas também, se trouxesse do Brasil, eu acho que também não ia funcionar aqui. Então, não tem o que fazer. Além disso, uma coisa que eu acho super importante trazer, que eu acho super caro aqui e ruim, itens de costura. Então, traga um kitzinho de costura, linha, agulha. Aqui, sabe quando você compra aquela linha que vem
que vem um pedacinho de papelão enrolado, assim. Geralmente uma coisa que eu encontro aqui, desse tipo, custa 4 euros um negocinho, e aquela linha horrível que não funciona. Então um kitzinho de costura bom, assim, de qualidade, também eu acho que é uma coisa que eu sinto falta, eu acho caro aqui e vale a pena trazer. Sobre eletrodomésticos e eletrônicos, eu não acho que vale a pena você trazer, principalmente eletrodomésticos, né? Você encontra de tudo aqui e com preço muito mais em conta. Aqui tem bastante lojas de destocagem, por exemplo, que são lojas que vendem coisas de marca, só que com preço mais barato, então não vendeu na estação, agora elas estão repassando por um preço mais barato. Tem lojas de segunda mão aqui, que também são super baratas, e uma coisa muito legal aqui da França, eu acho que na Europa toda também é assim, é que se você compra nessas lojas de usados, você tem uma garantia legal de 2 anos. Então, vale muito a pena você pegar coisas de segunda mão também, que são muito mais baratas. Uma coisa que, assim, ó, eu sinto muita falta, que me irrita aqui na França, são extensões, gente. Gente, as extensões aqui da França, elas são assim, ó. Então, as tomadas, elas são redondas assim, e ela é desse jeito, ó. Então, ela é redonda e tem esses 2 pinos, e aqui na extensão tem um terceiro pino. E o que acontece? Não sei se vocês estão vendo, mas olha a grossura desse cabo. No Brasil, a gente tem aquelas extensões fininhas, assim, boas, sabe? Que você passa em qualquer lugar. Aqui não, é tudo esse cabo horrível. E essa extensão aqui, ela ainda é maior. Mas todas as extensões que você acha nos lugares, elas têm 50 centímetros, 1 metro no máximo. Então elas são assim, ó. Você tem uma extensão desse tamanho, que não serve pra nada. E se você quer uma extensão grande, eles só vendem uma extensão, vou deixar uma foto aqui, que é tipo um rolo, assim. Ai, é uma coisa horrível. Então, assim, às vezes você quer ligar um negócio, você precisa de uma extensão, você quer passar assim no cantinho, que ninguém tá vendo, aquele fio, e ou é esse fio horrível, ou é aquele negócio de rolo. Então, extensão é uma coisa que eu sinto falta aqui. E aproveitando, falando sobre as tomadas são assim. Então, se você tem coisas no Brasil que elas são com esses 2 pinos aqui, assim, você pode trazer normalmente, ó, que ele encaixa, não precisa de adaptador. Agora, se os seus eletrônicos, eles são daquela de 3 pinos assim, não encaixa. Então, você precisa trazer um adaptador também. Aqui tem aqueles adaptadores universais, que também são horríveis, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês, é um trambolho. No Brasil a gente tem aquele bonitinho assim, que encaixa 3 coisas e fica escondidinho, bonitinho. Então, extensão, adaptador, são coisas baratas lá, que não é barato, e lá são muito melhores. Então, se tiver sobrando espaço na mala também, pode trazer. Agora, uma coisa meio X, assim, que se você ama muito, você pode trazer, é o teclado do seu computador. Se você é meio gamer aí, aqui os teclados, eles são diferentes dos teclados do Brasil. Então, no Brasil, a gente usa o QWERTY e aqui é AZERTY, então é A-Z-E-R-T. Outra coisa terrível dos teclados da França, você não consegue acentuar, pelo teclado original, você não consegue acentuar letras maiúsculas. E também para você pôr tio, essas coisas, não tem no teclado francês. Então é um saco, é um saco. No dia a dia, o que a gente faz na empresa? A gente usa o teclado francês, agora a gente já acostumou, e aí eu coloco o teclado, instalo o teclado em português, e aí sempre eu tenho que dar um atalho, aí troca de teclado, eu boto acento, aí eu volto no teclado. Então assim, se você é gamer, se você vai usar na sua casa, pode trazer, e se você gosta muito, pode trazer o seu teclado, porque aqui vai ser num formato diferente. E para finalizar aí minha lista de coisas importantes, a gente vai falar agora de documentos. Então, os documentos que você tem que trazer, então traga os documentos pessoais, básicos, todo mundo conhece. Itens importantes. Se você é casado, você sabe que a sua certidão de nascimento, ela fica retida. E no Brasil a gente só tem a certidão de casamento. Mas aqui, eles vão pedir para você abrir direitos na saúde, fazer todas as coisas, eles vão pedir só a certidão de nascimento. Então, já traga isso do Brasil, porque tem gente aí que não tem. Quando a gente foi casar, a mulher falou, a certidão de nascimento vai ficar retida. Aí a gente tirou uma foto dessa certidão e era isso que a gente tinha. Com essa foto, a gente mandou para a tradutora, ela traduziu, e aí para os órgãos públicos, a gente enviou a certidão de nascimento, a tradução,
e aí a gente conseguiu fazer normal, sem ter que ir lá no cartório pedir uma segunda vida, certidão de nascimento. A gente já tá ciente que no futuro, se for pedir a nacionalidade, a gente vai precisar pedir a segunda vida, certidão de nascimento e fazer o apostilamento de AIA. Então, assim, se é uma coisa que você tem interesse de fazer no futuro, você já pode pedir essa segunda via aí no Brasil. Se você vai casar com francês, alguma coisa, você vai precisar das certidões em inteiro teor. Então, são coisas que você pode fazer aí já no Brasil. Sobre a tradução dos documentos, a gente já fez um vídeo específico aqui no canal, eu vou deixar linkado nos cards para vocês assistirem. Mas a gente não indica fazer as traduções no Brasil, a gente acha melhor vocês fazerem a tradução aqui pela França, porque tem um formato diferente, uma série de coisas que a gente explicou no vídeo. Então, eu diria para vocês traduzirem apenas documentos que são solicitados no consulado para você poder tirar o seu visto. O resto deixa para traduzir aqui, a não ser que for itens que você sabe que você já vai precisar. Então, um diploma, alguma coisa assim que vai ser urgente quando você chegar, você já pode ir adiantando. Mas do resto, deixaria para traduzir tudo aqui. E o último item e o mais importante desse vídeo, que você não pode deixar de trazer, é a sua Bíblia, com certeza, porque aqui vai ser tudo em francês. Então essa Bíblia aqui de estudos eu comprei a última vez que eu fui no Brasil e tô aumentando a coleção, né? Então se você tiver livros, alguma coisa que você queira trazer também, traga, porque aqui, se você mora em Paris, você ainda acha livros em português, mas no resto da França aí é mais complicado. E eu não posso deixar de te convidar para se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo se ele te ajudou, porque aqui a gente tem muito conteúdo para você que quer morar aqui na França ou conhecer mais da Europa. Então, se inscreve aqui no canal, muito obrigada por ter assistido, um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!